A paz do Senhor a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. E eu quero aqui dizer para vocês que estamos aqui para mais uma aula do Sistema Virtual Teológico do Sola Scriptura. E o tema da aula de hoje estarei comentando dentro de uma linhagem de raciocínio lógico a respeito das ordens possíveis cronológicas dos livros da Bíblia. Entendeu? Então é uma aula complexa, é uma aula que exige muito estímulos de pensamentos, mas acredito que estarei chegando no mais próximo aproximado do que serei sucinto nesta tão aula resumida, e vou falar em resumos em palavras, mas estarei detalhando parte por parte, paulatinamente, gradativamente, sobre esse compêndio tão importante. Tá certo? Bom, o contexto e o gênero em ordem cronológica dos livros da Bíblia. Quando nós podemos observar que o gênero literário em ordem cronológica dos livros da Bíblia. Há 6 tipos de contexto bíblico. O primeiro é o contexto geral da Bíblia, como frisa o apóstolo Pedro, que ao afirmar que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, como está em 2 Pedro, no capítulo 1 e do verso 20. Mas a analogia geral da Bíblia é uma realidade inconteste. O segundo é o contexto imediato da Bíblia. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 6, do verso 13, que fala sobre a eleição dos 12. Lemos que Jesus primeiro, ele chamou os seus discípulos e depois ele denominou como 12 escolhidos, entre eles apóstolos. Primeiro, discípulos, segundo, apóstolos. Não o contrário. Outro exemplo é Ezequiel, no capítulo 18. O versículo 5, desse capítulo, ele refere-se ao Pai. O 10 ao Filho e o 14 ao Neto. São detalhes que precisam ser observados para que não haja confusão na interpretação das passagens bíblicas. Eu falei do primeiro, falei do segundo e o terceiro. O terceiro é o contexto remoto da Bíblia. Por exemplo, ao analisarmos as pragas sobre o Egito, comparamos também as passagens de Êxodo, no capítulo 7, e do versículo 4 e a parte B, em Números também, no capítulo 33, do verso 4. Percebemos que os juízos divinos estavam relacionados aos deuses. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do verso 25, diz que Paulo foi descido da muralha dentro de um cesto. Mas como? Em 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 33, explica que foi pela janela. E aí? Em um texto completa a informações de um outro e se relacionam. Muito bem. Mas aqui no quarto aspecto, o quarto tipo é o contexto referencial da Bíblia. As referências são uma forma de passagens paralelas do texto. Portanto, uma forma de contexto dentro de uma forma de um contexto. Por quê? Porque a Bíblia se interpreta com a Bíblia através do seu contexto. Dentro do seu contexto referencial, há 2 classes de referências que são verbais e as reais. Ou seja, o quinto aspecto é o tipo de um contexto histórico da Bíblia. Isso tem a ver com a época, com a cultura e com a ocasião e com o propósito original do texto bíblico está em estudo. Isso significa como literalmente em determinado texto bíblico para os seus primeiros destinatários. E
qual a aplicação desse mesmo texto para nós hoje? É uma pergunta que eu faço para vocês. Por fim, nós vamos aqui então para o sexto aspecto, um contexto literário da Bíblia. Os parágrafos do texto nos originais são as passagens, pensamentos da revelação divina. A versão Almeida Revista Atualizada, elas nos indica que a divisão de capítulos e versículos e às vezes se encontra-se de partida do texto. Nós podemos observar que as epígrafes dos capítulos e outras porções do texto são matérias editoriais, são acrescentadas pelos editores da Bíblia, que exceto no caso dos livros de Salmos, de quase totalidade desse compêndio contém duas epígrafes, uma editorial e a outra original que vem do texto hebraico. Muito bem, mas quando nós olhamos para outra prática que eu vejo aqui, é o gênero literário da Bíblia. O gênero literário da Bíblia diz respeito à natureza literária de determinadas passagens da Bíblia. Ou seja, ou a passagem das Escrituras. A Bíblia ela é considerada como um texto, tá certo? Como o texto e uma obra literária, sendo ela, acima de tudo, a palavra de Deus. Perfeitamente, ela é a palavra de Deus. Mas os gêneros literários da Bíblia são histórias. E este é o gênero literário que ocupa o maior espaço da Bíblia em a sua geografia. Mas na do rico, quando nós olhamos aqui, como eu vejo aqui no encanto e as suas dimensões dos fatos bíblicos registrados como genealogia, a Bíblia contém inúmeros gêneros literários, como leis, principalmente no Pentateuco, ou seja, poesia, salmos, por exemplo, as passagens avulsas como a 1 Timóteo, no capítulo 3 e verso 16, como também está em 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 11 ao 13, e também Lucas, no capítulo 1, do verso de número 67 até o 79, como também em Provérbios. E os provérbios de Salomão também, e Eclesiastes, como também em Provérbios. Muito bem, quando se fala sobre drama, nós podemos observar sobre certos incesto da vida de Davi, quanto foragido do deserto, o livro de Esther, é a vida de Jacó, e assim por diante, que também falamos sobre a de Jó. Quando nós olhamos aqui sobre a biografia da vida de Moisés, de Davi e etc. Parábolas, são muitas parábolas, principalmente as de Jesus nos evangelhos. A carta ou nas epístolas, ou até mesmo nos seus sermões dos profetas, nos evangelhos e nos atos eclesiásticos são revelações. Como está em Ezequiel, como está em Daniel, como está em Zacarias e Apocalipse. Tipo, um meio determinado por Deus para comunicar verdades divinas por meio de ilustrações ou figuras de linguagem, porque devemos estudar tipos bíblicos. Por que nós devemos estudar tipos bíblicos? É uma pergunta. Por que nós devemos estudar tipos bíblicos? Quando olhamos para toda a parte, como 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, aonde figuras é um tipo original. Quando nós olhamos aqui sobre acrósticos, como em Salmo de número 119, e figuras de linguagens, figuras estilos retórica, ou que são exemplos de figuras de linguagens na Bíblia. Agora vamos lá. Eu gostaria de trabalhar aqui falando a respeito de algumas figuras de linguagem, que cada interpretação de texto dentro da hermenêutica e assim por diante. E aqui nós vemos aqui simile, como está em Provérbios no capítulo 26 do verso 1, neve no verão e chuva na cega, tá ok? Não estarei lendo as referências, porque estarei só citando, se eu ler, tomarei muito tempo nessa videoaula resumida. Estarei resumindo aqui, tá ok? Muito bem.
a metáfora, como está em Lucas, no capítulo 13, verso 22, aquela raposa, entendeu? Agora veja bem, e metomínia, a metomínia, como está em Lucas, no capítulo 17, verso 29, bem como Moisés e os profetas. Muito bem. E sinitoque, o sinitoque, como está em Lucas, no capítulo 2, do verso 1, todo o mundo. Ironia, como está em Jó, no capítulo 12, verso 2, convosco morrerá a sabedoria. Hipérbole, como está em Deuteronômio, no capítulo 1, do verso 22, até os céus. E apóstrofe, como está em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 55, ó morte, ó inferno. E a personificação, ou seja, e nós vamos observar aqui sobre a prosopopeia, como está em Lucas, no capítulo 7, verso 55, filhos da sabedoria, tá certo? E Salmos de número 98, verso 9, Deus batendo palmas, né? Prosopopeia, muito bem. Antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. Olhamos para Jeremias, no capítulo 15 e do verso 6. Antropomorfismo. O antropomorfismo é atribuir membros corporais à divindade física a Deus, como Jeremias no capítulo 1 e do verso 19 e Tiago no capítulo 5 e do verso 4. Muito bem, até aqui falei a respeito de alguns textos literários, alguns fatos importantes, e nesta parte aqui introdutória, agora eu quero adentrar dentro da ordem cronológica dos livros da Bíblia, a possível ordem cronológica dos livros do Antigo Testamento, tá ok? Então, a possível, talvez alguns não vai concordar comigo, mas respeito o pensamento do contraditório. Estou aqui para aprender e sou um eterno aprendiz. Acompanhe comigo. Observamos sobre o primeiro livro, que é o livro do Gênesis, Jó, Êxodo, Números e Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. O livro de Rute está embutido no livro de Juízes. 1ª e 2ª Samuel, os dois livros, eram originalmente um só livro. Salmos, escrito durante o século 10 a 5 a.C., 1ª e Reis e 1ª Crônicas, Provérbios e 1ª Reis, Provérbios, como está em 1ª Reis, no capítulo 4, versículo 32, e Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 9. Cantares de Salomão, como nós observamos aqui em 1ª Reis, no capítulo 4, versículo 32, como em Cantares, no capítulo 1 e do versículo 1. Eclesiastes, muito bem. Continuando aqui, nós podemos ver aqui em 2ª Reis, como 1ª e 2ª Reis, era originalmente um só livro, né? Olha, 2ª Crônicas, como está em 1ª e 2ª Crônicas, era originalmente também um só livro. Obadias, o profeta Obadias também foi contemporâneo do profeta Elias, muito bem. Joel é o coevo do profeta Eliseu. Jonas em 2ª, nós podemos ver Jonas em 2ª Reis, no capítulo 14, verso 25, Amós, aí vem Oséias, Miqueias, Isaías e Naum, Sonfonias, Jeremias, Lamentações e Abacuque, e Daniel, Ezequiel e os livros de 2ª Crônicas e Ezequiel encaixa-se na época dos livros de reis. Aí vem Esdras, aí vem também depois Esther, que é cronologicamente entre os capítulos 6 de Esdras. Aí vem Neemias, aí Neemias, por exemplo, Esdras e Neemias, eles foram coevo. Tá ok? Aí vem Ageu e também Zacarias, que foram coevo.
Também vem aqui Malaquias, Ageu em Malaquias encaixa-se na época de Neemias. Muito bem, é meio complexo, queridos, mas é dessa forma possível a ordem cronológica, tá ok? Muito bem, mas a possível ordem cronológica do Novo Testamento, vamos para o Novo Testamento, Gálatas. 49 na década de Cristo, eclísio em Antioquia da Síria, após a primeira viagem missionária de Paulo, como está em Atos no capítulo 3 e verso 14. Tiago, na década de ano 49 na década de Cristo, ou seja, escrito em Jerusalém. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 51 na década de Cristo, escrito em Corinto durante a sua segunda viagem missionária de Paulo. Atos, no capítulo 15 verso 36, também como no capítulo 18 e verso 22, e aí vai. Muito bem. 2 Tessalonicenses, em 51, 52 na década de Cristo, escrito em Corinto durante a sua segunda viagem missionária de Paulo, como está em Atos no capítulo 15 e do verso 36, tá ok? 1 Coríntios 55, no ano 55, na década de Cristo, escrito na Macedônia, em Atos, no capítulo 20, verso 3. Em Marcos, que é conhecido como João Marcos, 55, 65 na década de Cristo, escrito em Roma, segundo afirma Clemente Irineu. Muito bem. Romanos, nos anos 57 na década de Cristo, escrito em Corinto durante a terceira viagem missionária de Paulo. Lucas, Dr. Lucas, 60 a 65 na década de Cristo, escrito em Cesareia ou em Roma, né? Durante essas hipóteses, durante a sua prisão de Paulo em Roma. Mateus, em 60 a 65 na década de Cristo, escrito na Palestina. Efésios, em 60 e 62 na década de Cristo, escrito em Roma, quando Paulo estava preso em Roma. Filipenses, em 60 na década de Cristo, escrito em Roma, quando Paulo estava na prisão. Colossenses, em 61 no ano 61 na década de Cristo, escrita em Roma, quando Paulo estava na prisão. Filemão, em 61 na década de Cristo, escrito em Roma, é a quarta epístola escrita por Paulo na prisão. 1 Pedro, no ano 62, 64 na década de Cristo, escrito em Babilônia. Em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 13. Em Atos dos Apóstolos também, em 63 e 63 aproximadamente, escrito em Roma, como está em 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, nós podemos observar aqui, no ano 64, na década de Cristo, escrita na Macedônia ou em Roma, pouco antes da sua segunda prisão de Paulo, tá ok? Tito, no ano 65 na década de Cristo, escrita na Macedônia, como está em 1 Timóteo no capítulo 1 verso 3. Em 2 Timóteo, no ano 66 e 67 na década de Cristo, como está em 1 Pedro, como está no ano 67 na década de Cristo, é escrito em Babilônia. Hebreus, no ano 67 na década de Cristo, autor desconhecido. Judas, 65 e 80 na década de Cristo. O Evangelho de João, 85 a 90 na década de Cristo, provavelmente em Éfeso, provavelmente, tá ok? 1 João, 85 e 90 na década de Cristo, provavelmente em Efésios. Segunda e terceira João, no ano 90, na década de Cristo, em Éfeso. Apocalipse, em 96, na década de Cristo, na ilha de Patmos. Apocalipse, no capítulo 1 e do verso de número 9. Queridos,
como eu falei para vocês aqui, as possíveis divisões dos livros da Bíblia e uma possível mais aproximado da ordem cronológica dos livros da Bíblia, tá certo? Que Deus possa abençoar a todos vocês e fico aqui com essa aula tão resumida e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, professor Claudine Santos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.